Fala pessoal da Budô TV, mais uma vez aqui Arnold trazendo mais um entrevistado para o canal Budô TV, que é o Gabriel Guarino. Gabriel, a gente estava conversando em off aqui sobre as ressonâncias, ele é de Niterói, eu também sou, treinou Garra de Águia, eu também treinei. Professor Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. E fale um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória no Kung Fu, na arte marcial, que a gente queria ouvir muito de você. Obrigado, Arnold, pelo convite, assim, muito bacana. Eu sou um, eu sou da geração dos professores que treinou com quem treinou com os primeiros chineses que trouxeram o Kung Fu aqui para o Brasil, né? Então, eu comecei a praticar o Kung Fu Garra de Águia em Niterói, isso no início dos anos 2000. Eu era adolescente, assim, criança ainda, estava com 11 anos, né? E na época eu treinava com o professor Rafael Mocarzel e o Vinícius Calabria, que treinava com o professor Marcelo, que estava vinculado à época ao mestre Liu Yinkei, né? Então era nesse caminho que eu comecei a arte marcial. Isso ali pelo ano de 2005, mais ou menos. E é engraçado a gente falar dessa história, né? Porque cada vez mais eu aprendendo sobre a história do Kung Fu, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, eu vou entendendo essas conexões do qual eu mesmo, em alguma hora, fiz parte, né? Então, te agradecer o convite também por conta disso, porque o seu canal e, né, as entrevistas que eu acompanho desde lá da época do início, eu estou muito feliz que você retomou, né? Eu sempre que eu vejo, eu falo, olha, e aí eu ia criando, né, novos entendimentos sobre também essas vinculações. Então eu comecei a praticar o Garra de Águia na linhagem do mestre Liu Yinkei, e foi onde eu me formei, assim, inicialmente, até os 18 anos, eu continuei praticando com o professor Rafael Mocarzel e o professor Vinícius Calabria, isso lá em Niterói. E nessa época, que foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade, ali pelos 18 anos, alguma coisa assim, eles treinavam juntos, eles eram irmãos de treino, né? Eles decidem se desvincular do professor Marcelo e passam alguns anos sem estar vinculado a uma linhagem tradicional do Garra de Águia. E foi uma época muito interessante para mim, enquanto aluno deles, né, enquanto aprendiz, porque eu era instrutor já, então que na graduação da época era faixa marrom do Garra de Águia, mas por não estar vinculado mais a uma linhagem tradicional, eu não graduei, eu não virei faixa preta. Eu fiquei durante alguns anos junto com eles praticando outras modalidades do Wushu desportivo que a gente tinha começado a se interessar desde que a gente se vinculou à Federação de Kung Fu Wushu do Estado do Rio de Janeiro, que é a federação vinculada à Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, a CBKW, por aí vai. Então foram anos muito interessantes porque eu treinei muito Sandá nessa época, muito Soi Jiao. Foi quando eu tive meu primeiro contato também com o Tai Chi, com o Tai Chi Chuan. E fiquei nesse caminho durante um tempo, até que esses dois professores, o Vinícius e o Rafael, eles resolvem, não, vamos se vincular novamente a uma linhagem do Garra de Águia tradicional, né? Acho que também foi interessante fazer essa experimentação. E nessa época, o Rafael entrou em contato com a mestra Lili Lau, que falou assim, olha, procurem o Alexandre Neto, que é o meu discípulo no Rio de Janeiro, né? E a gente entrou em contato com o Alexandre. Isso nessa época eu era meio que um secretário da equipe, eu já cuidava de algumas coisas mais administrativas, eu já estava terminando minha formação em Direito, então eu tinha um pouco mais de know-how nesse assunto. E a gente foi procurar o professor Alexandre. O Alexandre foi super receptivo com a gente, né? Ele também, durante muito tempo, ele praticou na linhagem do Mestre Li e fez, né? Porque o Mestre Li trouxe, né, o Garra de Águia para o Brasil e depois chegou a linhagem da Lili Lau, né? Então, muitos dos praticantes antigos que hoje são vinculados à Federação da Mestra começaram com o Mestre Li, né? Nesse trabalho de introdução do Kung Fu por aqui. E aí, nessa caminhada, a gente foi recebido pelo Alexandre e aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte. O Alexandre falou assim pra gente, olha, vocês vão ter que treinar tudo do zero, não porque o Kung Fu de vocês não é bom, e não é, mas é para vocês poderem também ter contato com como a gente faz aqui desde o início. E a gente começou do zero. E o Rafael e o Vinícius, que são os meus professores niteroenses, eles sempre foram caras muito, assim, ao mesmo tempo humildes, mas também ao mesmo tempo muito sangue no olho de querer aprender, assim. E aí eles falaram assim, Gabriel, olha só, você é nosso aluno mais antigo aqui, junto com a Camila, que era uma outra amiga minha, irmã de treino, vocês vão treinar junto com a gente, assim, agora a gente virou meio que irmão de treino nessa nova fase. E tanto foi que a gente fez o treinamento junto, e
o que para eles foi um reexame, né, de faixa preta no sistema Darilau, e para mim foi meu primeiro exame de faixa preta, foi quando eu virei faixa preta, e numa situação engraçada junto dos meus professores, né, que estavam lá treinando. E depois disso, o Vinícius, ele decidiu que ele não queria continuar o treinamento com garra de águia, e no sentido mais da tradição, né, ele queria continuar ensinando, mas o Vinícius sempre foi um cara mais da luta, né, então ele queria continuar investindo, ele já foi, e aí ele voltou a competir no Soidial, foi campeão sul-americano, entrou na seleção e tudo mais. O Rafael estava começando o doutorado dele em educação física na Universidade do Porto, em Portugal, então ele também acabou viajando e ficou focando na carreira acadêmica dele. E hoje ele tem produzido muita coisa bacana sobre Kung Fu nesse caminho filosófico. E eu continuei, e aí acabei graduando mais no sistema Garra de Águia e me tornei discípulo do Alexandre. Ele fez depois que ele alcançou o nível máximo da graduação do Garra de Águia, ele quis fazer os seus tudi, né, ou seus toudais, né, no sentido cantonês, né? Assim, aquela cerimônia de discipulado, bem à moda chinesa, com a única diferença é que, em vez da gente fazer um leitão inteiro, por problemas logísticos, a gente decidiu fazer só um pedaço, porque a gente não achou uma padaria para achar um leitão inteiro para botar na cerimônia. E fizemos o Dai, que foi um momento muito interessante, assim, muito importante da minha formação, porque acho que vinculou assim, uma caminhada de busca pelo Kung Fu tradicional, né? Isso foi em 2018. E aí, nessa época, eu já tinha terminado meu mestrado em Direito e já estava vivendo da arte marcial, que isso aconteceu mais ou menos na época em que eu comecei a competir também, né, nessas competições da Confederação Brasileira, onde eu conheci o Warner, que já foi entrevistado aqui, grande amigo do Kung Fu, e mais muita gente bacana. E foi assim que eu virei artista marcial no sentido da profissão mesmo, porque a coisa de dar aula de Kung Fu, me vincular ao Alexandre, competir e conseguir patrocinadores, né? Restaurantes lá em Niterói, como Santa Ceia, o pessoal da fisioterapia, Fred Soares, uma equipe grande de gente. Eu não ganhava muito dinheiro, para ser sincero, mas a minha vida se custeava com a competição, porque eu tinha um apoiador que em almoço, um apoiador em tratamento médico, um apoiador em... E esses apoiadores meio que faziam minha vida de treino, ficava, vamos dizer assim, no 0 a 0. Eu dava aula, ganhava grana, e aí eu parei de trabalhar com direito, nem cheguei a advogar propriamente. Eu fiquei direto na carreira de artista marcial. E fiquei acho que uns 2 ou 3 anos nessa vida de atleta, assim, num caminho para o alto rendimento, treinando muito, e já com esse Kung Fu transformado pela minha vinculação com o Shifu Alexandre, né? Porque, de fato, as técnicas do Garra de Águia que ele desenvolve lá me colocaram no lugar que eu não estava tão acostumado assim, com o treinamento que eu tinha lá em Niterói, porque o Alexandre foca muito no treino de luta e do acrobático, que era uma coisa que a gente lá em Niterói, na verdade eu, Vinícius e Rafael, a gente fazia muito pouco. A gente gostava muito da parte de forma, né, dos taolus e tal, mas a gente não fazia muita acrobacia, não. A gente ficava mais com o pé no chão, porque o Garra de Águia o nome completo do estilo que a gente pratica, né, que é o Shaolin In Jiao Fan Siman, né? Então é o Garra de Águia acrobático de Shaolin. Só que esse acrobático é uma tradução de Fanzi, que é um tipo de estilo do norte, que envolve acrobacias, no sentido, né, de pular, saltar, mas também muitos trabalhos de mãos circulares, muitos trabalhos de socos giratórios e tal. E acaba que você tem como desenvolver o seu Kung Fu nesse fundamento, mesmo que você não goste de pular, né? Então você vai ter atletas, né, praticantes, que vão escolher um caminho mais para um lado ou para o outro. Porque esse trabalho circular é também muita coisa que envolve aquelas técnicas de tinar, de torção e tal, né? Então, eu expandi o meu Kung Fu quando eu cheguei com o Shifu Alexandre e segui daí. E aí, para poder falar um pouco de onde eu estou agora, né, depois que a coisa assentou nessa carreira, eu continuei acumulando mestres. Eu me sinto nesse sentido, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que assim, que eu não tenho um mestre, né, eu tenho vários, né? Tenho o meu mestre do Garra de Águia tradicional, que é o Alexandre. Eu tenho o meu mestre do Kung Fu desportivo, que é com quem eu treino em Niterói ainda, que é o Vinícius, né? O Vinícius Calabria, que eu falei que treinou. Eu tenho meu mestre da dança, da minha carreira, que eu também fiz um pouco na parte de dançar, balé, dança contemporânea. E recentemente eu encontrei meu mestre de Tai Chi Chuan, que é o professor Gil Rodrigues, que está aqui em São Paulo. Estou gravando, na verdade, de São Paulo agora. Porque depois de alguns anos nessa carreira de artista marcial, eu quis voltar para a área acadêmica, que era uma coisa que, na verdade, eu nunca saí. Eu continuei escrevendo, produzindo, né? E aí eu quis estudar o Tai Chi Chuan, né? Eu queria estudar o Tai Chi Chuan, mas eu estava interessado
no Tai Chi Chuan enquanto Kung Fu, né? Eu queria estudar o Tai Chi Chuan enquanto uma arte marcial, uma técnica de luta. Porque quando eu era atleta, na verdade é uma vinculação que é ao mesmo tempo acadêmica, mas também da minha vida de atleta. Quando eu era atleta de competição, eu treinava espada reta, a Chen, né? Aquela espada reta que corta dos dois lados. E aí, lá pelas tantas, uma colega de treino virou para mim e falou assim: Gabriel, você quer melhorar a sua técnica de espada? Você tem que falar com o pessoal do Tai Chi. Que o pessoal do Tai Chi Chuan treina um fundamento de espada muito específico. E aí eu comecei a procurar uma formação inicialmente no estilo Yang padronizado, né, esse estilo Yang de competição, né, o standard, né, que a gente fala, que são essas formas 32, 24, 42 e por aí vai. E aí, nesse caminho, eu encontrei, né, ouvi falar do estilo Chen de Tai Chi, que tem essa pegada, né, acho que de treinar nesse contexto de luta, que é como eles treinam lá no vilarejo de Tianjin. E aí, nesses caminhos, eu conheci o professor Gil Rodrigues e falei: professor, eu estou entrando no doutorado em educação na PUC do Rio e meu interesse é estudar arte marcial enquanto um desenvolvimento de habilidades, de uma proposta de educação no sentido amplo. Eu queria pegar como caso para estudo o Tai Chi Chuan da família Shen. E aí ele falou: pô, Gabriel, excelente. Ele abriu as portas para esse estudo. E ele fez uma ressalva. Ele falou assim: Gabriel, eu acho que para você poder escrever sobre o estilo Shen, você vai ter que colocar o seu corpo disponível para praticar. Eu falei: bom, vamos lá, simbora, né? E foi engraçado, porque o nosso plano era ir a Tianjin, ao vilarejo da família Shen, lá na China, né? Lá na província de Henan. Eu tinha um financiamento de pesquisa para conseguir fazer essa viagem até a China e ficar lá, morando lá durante um ano e meio. Só que veio a pandemia. E aí melou o plano de ir até a China. E aí eu comecei a praticar online com ele, porque, bom, eu não tinha que ir até São Paulo, porque também não dava, porque a escola estava fechada, mas permitiu que vamos começar a praticar online. Fiquei praticando online com ele um ano, já nesse contexto de estar fazendo doutorado, fazendo a pesquisa. E assim que eu tomei 2 doses de vacina, eu vim para São Paulo e desde então estou aqui em São Paulo, né, praticando presencialmente com ele e finalizando esse trabalho de campo da tese do doutorado, meu doutorado termina agora no fim desse ano, né, de 2022 para 2023. E de fato, é muito interessante porque nesse sentido eu virei também um praticante, aprendiz, né, do estilo Chen de Tai Chi Chuan, o que também fez um grande movimento no meu estilo Garra de Águia, porque eu continuo praticando e ensinando Garra de Águia, né? Mas agora eu sou um praticante dos dois, né? Do Garra de Águia, da família Lau, e do Tai Chi Chuan, da família Shen. E estou nessa vinculação aqui. Exatamente hoje, eu estou nesse momento um pouco mais de escrita, né? Daquela fase final do doutoramento, que é escrever a tese para a gente poder comunicar. E estou aqui em São Paulo ainda nesse trabalho de pesquisa. Então, esse é o meu caminho, né, na arte marcial, né? Um caminho bem em vários lugares até chegar aqui. Tá subindo a montanha propriamente dita, né? A montanha não é um caminho pavimentado reto, né? Ela é cheia de perturbações, vamos chamar assim, né? Mas só um adendo, tá? Só um adendo que eu já conversei até com você. Foi graças à pessoa do Lao Shijil, né? O Cifu Márcio, e esqueci o nome do rapaz que é o produtor. O Igor? Igor, isso. Igor, lá do podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, que eu resolvi retomar o trabalho aqui da Budo TV no YouTube, porque eu vi que era possível retomar esse formato, né, de entrevistas, né, e que a cena, vamos chamar assim, marcial tradicional do Brasil estava precisando, estava receptiva, né? Sim. Então já me coloca aqui as pessoas que vejam, né, hoje a Budo TV, e também sigam esse canal, tá, do Que Sei Sobre Tigres e Dragões, né? Sem problema nenhum, acho que todo mundo tem que assistir todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que falar com todo mundo, porque quando a maré sobe para todo mundo também, entendeu? Então, eu vi sua entrevista lá, né? E aí decidi logo não só começar o canal, como também já estava no radar chamar você para a gente conversar também, né? Porque a proposta do canal é essa:
trazer pessoas para falar sobre arte marcial, né? Para expandir o conhecimento do que é uma arte marcial de verdade, os benefícios da arte marcial, né? E para que a gente troque ideia também, conhecer, né? Porque acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas quando a galera se reúne para conversar sobre o tema, a gente vai embora. A gente pode ir à noite, passa final de semana, aqueles encontros que tem em campeonato, onde todo mundo se reúne para conversar, todo mundo do mesmo meio, né? É bem agradável e é mais ou menos esse clima que eu gostaria de trazer aqui para o canal. Né? Então, já fica aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas que criaram, né, o podcast lá, o que sei sobre Tigres e Dragões, que é fenomenal e indico para todo mundo, para ir lá e assistir, inclusive a sua entrevista lá também, que você abrange também outras coisas. Mas continuando, como foi a tua... Eu quero fazer um recortezinho dessa sua jornada, a sua vida de atleta, esse seu período de atleta, como é que foi para você? De repente, era um estudante de advocacia, direito, né? Que decidiu se tornar um atleta de competição de Kung Fu, de arte marcial. Como é que foi isso, cara? Porque, vamos lá, convenhamos, não é um caminho tradicional. Não é um caminho socialmente, vamos dizer assim, que as pessoas buscam. Não está lá na escola, quando vou... Zezinho, o que você vai ser? Ah, você é artista marcial. Não rola. Sim, não é verdade? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É engraçado essa sua pergunta, porque ao mesmo tempo que, na época, eu ia achar, né, eu te diria que foi uma coisa meio sem querer, quando eu olho de agora para trás, eu acho que faz muito sentido, né? Porque também a gente constrói o sentido também da nossa trajetória no caminho. Mas foi um pouco assim. Quando esses meus professores se vincularam à Federação de Kung Fu do Rio, a gente tinha um interesse também por estudar um pouco mais do Wushu moderno, né? Dos estilos de Chanchuan, Nanchuan e por aí vai, que tinha um pouco a ver com uma certa busca por qualidade técnica. Acho que tem uma coisa aí que é um pouco assim, tentar... Uma coisa que já acontecia, e aí acho que para os ouvintes entenderem assim, do ponto de vista de geracional, né? Eu estou com 29 anos, né? Os meus professores, hoje, eles estão com seus 37, 30 cacetada, os lá de Niterói, né? Sim. Eles são de uma geração que aprendeu ainda no que eles chamam de Kung Fu anos 90, né? Do qual você também deve ser, né? Eles falam de métodos de treinamento não só muito rígidos, como do ponto de vista mais de uma educação física, né? Quase também duvidosos, né? Uma coisa meio assim, nossa, é para machucar ou é para treinar o cara, né? Eles são dessa geração, né? De treinar ainda nesses métodos, por mais que os professores ainda fossem brasileiros, que foram treinados por chineses ainda num método super... né, aquela coisa que a gente, quando começa a estudar a língua chinesa, eles falam que é chica, né, comer amargura, né, uma coisa, brabo, um negócio brabo. E eles foram treinados só que eles passaram por esse treinamento e foram fazer faculdade de educação física. Então, eles, nas palavras que eles usam para mim, para me zoar, eles falam, Gabriel, você já pegou um treino muito mamão com açúcar, muito pedagogia, entendeu? Progressão pedagógica, fundamento, né, educativos para o treinamento, uma coisa mais... Eu já peguei esse treinamento, me formei um pouco nesse cenário. Então, quando a gente foi treinar Wushu moderno na federação, né, na verdade, eu não treinei diretamente, os meus professores foram treinar, o Vinícius, especialmente, fez uma formação completa e tal. E aí ele foi passando esses conteúdos para a gente, nesse modo de treinar do Wushu moderno, veio essa vontade de competir, né? Um pouco também porque a gente já estava naquele meio ali, vamos competir. E aí rolou da gente, quase que sem querer, para o Campeonato Brasileiro de Kung Fu de 2012, que foi em Fortaleza. Foi minha primeira experiência de competição grande. Eu fui no campeonato estadual, aí me classifiquei em uma categoria só, né, do Garra de Águia, e fui para essa competição nacional. E para mim aquilo, Arnold, foi um mundo. Eu me senti assim, no filme do Tigre e o Dragão, que você chega no campeonato nacional e é tanta gente diferente, é tanta gente fazendo vários estilos de Kung Fu que eu, na minha vidinha niteroense, eu só tinha ouvido falar, visto por vídeo. Eu achei aquilo lá o máximo, o ó do Borogodó. Voltamos para Niterói, eu super impressionado com aquela coisa. Eu acho que também tem que colocar um pouco no mapa, né? A gente está falando de 2012. Um pouco antes, tinha tido a Olimpíada na China, 2008, né?
Verdade. E teve uma grande demonstração do Wushu. Então tinha uma coisa da galera falar, o Kung Fu virar um esporte olímpico, né? Então competir, abria um negócio, uau, uma coisa, né, olímpica, mas a gente pensava isso, assim, uau, que legal. E aí quando eu voltei para Niterói, eu descobri que tinha um programa universitário chamado UF Esporte. E depois ele mudou de nome, virou UF Atleta. Enfim, eu era estudante da Universidade Federal Fluminense, na UF, né? E eu falei, bom, tem o UF Esporte, que ele pagava competições de atletas universitários. E a sua modalidade não precisava ser uma modalidade de desporto universitário, né? Que você tem as competições universitárias, né? Bastava que ela fosse uma competição vinculada ao Sistema Nacional do Desporto. E aí fica a dica para quem está interessado, que é muito legal você perceber essa coisa mais institucional do esporte, né? Porque uma confederação, uma federação que está vinculada ao Ministério, o antigo Ministério do Esporte, né? Hoje ele não tem mais, mas enfim, vinculado ao Estado, né? Ao Comitê Olímpico, por aí vai, ele acaba tendo certos acessos institucionais que organizam o esporte. Então, para a universidade, para você poder ganhar grana para competir como atleta, você tinha que estar participando de um desses esportes que está lá. E o Kung Fu estava, porque você já tinha a Confederação Brasileira e tal. Nossa, aí era um ganha-ganha, porque eu falei, bom, treinando eu já estou. Eu não vou pagar para competir. A universidade vai conseguir pagar. Eu tenho só que mostrar que eu sou um atleta que já tem algum resultado. Como eu já tinha conseguido medalha no campeonato nacional, medalha no estadual, eu falei, bom, vou voltar a competir. E aí entrei para competir. E aí, Arnold, foi muito sem querer querendo, porque como eu falei, né? Isso foi, então, 2012. Eu voltei, passou mais uns anos, 2015, quando eu comecei a praticar com o Shifu Alexandre, a gente voltou a competir. A gente falou, não, vamos voltar a competir. A gente tinha descoberto esse programa, passou uns anos, a gente falou, vamos lá, vamos meter bronca, vamos competir. Montamos um time, fizemos um projeto para poder mandar para a universidade, porque tinha muita gente universitária da nossa equipe, foi aprovado, voltamos a competir e fomos conseguindo resultado. E aí tem uma coisa um pouco interessante, que é um pouco assim, acho que ser atleta no Brasil é difícil, porque para você conseguir o primeiro patrocínio, você já tem que ter resultado. Você não pode... A gente não tem é a mesma coisa que o primeiro emprego que todo mundo quer. Para ter primeiro emprego, tem que ter experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho primeiro emprego? Por aí, né? Assim, a minha sorte é que eu consegui ser um pouco financiado pela universidade pública, né? Que tinha recursos para poder, enfim, né? De programas de inclusão para os alunos e tal. Então, quando eu consegui esses patrocínios, né? A nossa equipe lá, o Vinícius, a Camila, eu, um pessoal todo que estava competindo, alguns amigos, com um olhar um pouco mais atento, um pouco mais de longo prazo, falaram assim, Gabriel, se você quer fazer do Kung Fu a tua ocupação, né, esse atleta, corre atrás não só desse patrocínio da universidade, que alguma hora você vai se formar, né, vai perder esse patrocínio, então você, né, como atleta da universidade, mas começa a procurar os caminhos para você poder também financiar essa sua vida de atleta para fora. E eu fui começar a fazer uma coisa montar planos de apresentação de patrocínio, procurar uma coisa que o Vinícius, pela formação dele em educador físico, também tinha algum certo know-how de pensar essa coisa esportiva, e fomos atrás desses patrocínios e tudo mais. E aí foi uma coisa de bater de porta em porta, né? De bater, chegar numa empresa, olha só, a gente está querendo... E aí tudo vale, né? A gente está querendo apoio em fisioterapia, porque a gente quer fazer um trabalho preventivo para quando a gente se machucar, porque a gente sabe que a gente vai se machucar. Porque quando você começa a chegar nos altos níveis de treinamento, machucar é normal, né? A lesão, na verdade, a questão não é se você... A questão é como você trata, né, esse caminho para você poder estar sempre mantendo a periodização do seu treino elevada. E aí a gente foi lá, e aí eu consegui um apoio de uma clínica de fisioterapia super bacana. E aí tem uma parte, Arnold, para ser honesto, duas coisas, né? Acho que para finalizar a resposta da sua pergunta. Eu fui conseguindo esses patrocínios e cheguei nesse caminho do 0 a 0. Mas foi uma coisa muito assim, você bate em 10 portas, recebe 10 nãos. Aí na 12ª você consegue um sim. E aí Então é muito cansativo. É muito cansativo. E também você perde muito dinheiro, né? Então, assim, eu mobilizava Facebook, Instagram, tudo que tinha. Eu fiz crowdfunding, né? Então, eu consegui a proeza, que eu acho que foi uma coisa muito legal, de 2017, 2018. Eu viajei para todos os campeonatos que eu tinha, brasileiro, estadual, sul-americano, pan-americano, mundial na China, tudo com dinheiro de patrocínio, né? Eu era o único atleta que estava assim, não estava botando dinheiro meu, até porque eu não tinha. Então era dinheiro de patrocínio. Parte era patrocínio
dessas empresas, né, partindo de cotas de empresa, ou empresas que trocavam por serviço, né, a visibilidade e tal. Então, também envolveu uma inteligência de saber usar rede social, divulgar, fazer coisa. E parte de crowdfunding, né, financiamento coletivo. Então, muita doação de pessoa física, porque o que eu descobri é que quando você é atleta, o que você faz, é claro que tem uma coisa que é sua, do seu sonho e tal, mas você representa uma vida coletiva também. E eu descobri que eu tinha amigos de treino que amavam Kung Fu, mas que já tinham uma vida profissional estável e tal, e que não podiam ir para o Campeonato Mundial da China, porque não tinham esse tempo, essa disponibilidade, mas que queriam doar uma grana forte para eu ir, porque eu era colega de treino deles, entendeu? E aí eu vi também que a minha formação em Direito, ela foi muito importante, porque, bem ou mal, me inseriu num capital social, vamos dizer assim, né? De ter muitos amigos em condições financeiras de fazer uma doação relevante, né? De grana grande mesmo, assim, para poder fazer, né? No final, eu tinha uma colega atleta que brincava comigo, a Jéssica, que a Jéssica fez uma carreira de atleta muito linear, né? Ela era educadora física, foi atleta. Ela dizia, olha, todos os meus amigos são educadores de físico, atletas, todo mundo sem grana também. Você tem amigos que estão no campo do direito, outros campos de conhecimento que têm outras condições financeiras. Então, você tem uma rede social muito grande, facilita esse aspecto. E, nesse sentido, eu fui muito privilegiado pelo meu caminho de formação, né? De ter escolhido fazer direito, de ter um pai já advogado também, né? Que também, a minha carreira do direito, ela foi uma carreira que eu não larguei porque eu não gostava. Eu estava indo bem na coisa da formação jurídica, estava fazendo um mestrado bacana. Só que o Kung Fu deu muito certo. E aí eu tive que, alguma hora, ele me exigiu parar as outras coisas que eu fazia para me dedicar a ele. E uma outra coisa interessante é que eu vejo muitas pessoas fazendo uma oposição entre o Kung Fu tradicional, né, o Kung Fu tradicional, ou o Kung Fu das famílias e tudo mais, e o Kung Fu desportivo, né? É o Kung Fu que a gente treina para competição e tal. E quando eu digo desportivo, eu não quero dizer só o moderno, né? Eu quero dizer também a gente que é praticante do tradicional que vai competir, né, em campeonato, fazer forma ou fazer luta e tudo mais. Só que para mim, na minha trajetória, a competição, ela foi um jeito, primeiro, de me profissionalizar enquanto artista marcial, por conta desse caminho, mas de melhorar muito a minha qualidade técnica. Porque quando eu fui competir fora do país, no Sul-Americano, na China, eu notei o seguinte: Mal Kung Fu não chega nesses níveis mais altos. E aí, Mal Kung Fu no sentido do fundamento, entendeu? Assim, do fundamento do estilo e tudo mais. Eu acho que tem um problema de quem é do Kung Fu tradicional, que é o seguinte: enquanto o cara do Wushu moderno, ou o cara muito desportivo, ele se propõe a treinar só o que ele faz em competição, se você for um praticante no sentido tradicional da coisa, você provavelmente não está fazendo só isso. Então, eu estava treinando minhas formas de competição, mas eu lutava. Eu fazia as coisas do estilo, porque eu estava graduando no Garra de Águia. Então, o meu treino não conseguia ser tão especializado. Eu acho que se você está sendo atleta, você sofre um pouco nisso. Porque o atleta, ele quer especialização, né? Então, se você é atleta de espada, né, de forma, você não luta sandá, porque são coisas diferentes, né? Você vai especializar. Então, para mim, foi uma oportunidade também de melhorar o nível técnico do meu Kung Fu, né? E aí, o meu Shifu, ele foi muito sério quando ele falou, não, você quer competir? Simbora, vamos melhorar o teu Kung Fu ao máximo, mas você não pode esquecer que você está treinando Kung Fu tradicional. Então, tem coisas que você não vai parar de treinar só porque você está indo competir. Então, para mim, foi um pouco esse jogo, um pouco duplo, de pensar esses caminhos, né? E ao mesmo tempo, eu fui colher também relacionamentos, né? Amigos de Kung Fu, né? Que até hoje são redes de apoio que me alimentam nessa carreira, né? Porque o que é, assim, para quem gosta dos filmes de Kung Fu, né? Ou dos romances de wuxia e tal, o que é o mundo das artes marciais, né? No Brasil de 2022? Para mim, eu conheci esse mundo pelas competições. Eu acho que tem outros caminhos, né? O que a gente faz aqui, o que você faz aqui no teu trabalho de entrevista é expor o mundo do Kung Fu, é levar o mundo do Kung Fu para as pessoas. Para mim, foi chegar num ginásio lotado de gente, ver um monte de gente fazendo Kung Fu e fazer novos amigos daí. Então, esse caminho foi uma transição assim. Agora, para não parecer que foi tudo muito fácil, muito tranquilo, é evidente que isso envolve também uma rede familiar de apoio, né? Porque o que eu ganhava de grana no caminho do direito, né? Eu morava com meus pais ainda, pagava parte, ajudava em casa, pagava umas contas e tal. E quando eu decidi ser atleta, teve uma hora que o gráfico caiu, né? E que eu fiquei muito sem grana. Então, eu contei com muito apoio da família para
enfim, eu consegui fazer a transição, porque teve a transição, né? E depois de um tempo voltou. Depois do tempo a curva acendeu e eu voltei a praticar e consegui ensinar e ganhar a minha grana fazendo. Mas teve um momento que foi meio tenso esse caminho, né? Então, acho que para muitas pessoas é importante saber que você precisa estabelecer um plano, um projeto, inclusive de grana, fazer a tabela do Excel, se preparar para você poder pensar como que você quer fazer essa transição, né? Porque não é só pegar, anunciar a aula e acabou, e a vida está feita, né? Você tem que fazer um caminho de ter apoios, projetos. Inclusive, se dispor ao risco também, né? Porque ser atleta nesse sentido é que nem abrir um negócio, né? Eu olhei e falei assim, bom, 2017 eu tenho que ir para o Campeonato Sul-Americano, né, o Pan-Americano na Costa Rica, o Mundial na China, pagar... Quanto eu preciso? Eu olhei e falei, bom, preciso de 40 mil reais. Você pode ser, 40, eu não tenho 40 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu posso desistir de pronto, eu posso, não, eu vou conseguir 40 mil reais. Aí você começa e tal. E tem umas coisas que são tensas. Eu lembro que teve uma época que eu tinha que fazer um pagamento para poder ir para a competição. E quando a gente faz o pagamento para a competição, a gente paga um pacote completo, então é meio no cash ali de uma vez só. Tinha que pagar 10 mil reais. Aí eu não tinha 10 mil reais. Eu falei, putz, e agora? Ainda não tinha conseguido os patrocínios todos, né? E aí eu tive um investidor anjo, um amigo que virou e falou, não, peraí, eu te dou 10, né? Paga, entendeu? E depois você me paga os 10, né? Porque eu também não ia fazer isso no banco, porque o banco ia me cobrar uns juros, né? E aí eu tive esse amigo, e eu tive, enfim, a possibilidade de pedir ajuda e receber ajuda. Aí depois o patrocínio entrou, eu paguei ele e rolou. Porque também nem sempre você consegue a cota do patrocínio na data que precisa para competir. Porque para o campeonato que é em novembro, na China, eu tenho que ter pago ele em agosto. Só que, né, as pessoas... E tem gente que espera você voltar com a medalha para te apoiar, né? A pessoa vê você lá, caraca, o Gabriel ganhou uma medalha lá e não sei aonde. Aí, enfim, manda um patrocínio no crowdfunding, né? Então, para quem está pensando nessa carreira, é legal ter esses planejamentos e pensar no sentido amplo, né? Porque o Kung Fu não é só, como a gente sabe, né? Kung Fu não é só a técnica de corpo, né? Kung Fu é um trabalho árduo no sentido mais, né, completo global. do termo. Pô, legal você falar sobre isso, porque uma das coisas, um dos espaços que eu quero abrir aqui é justamente isso, para atleta, dar visibilidade ao atleta, né? O atleta poder criar o case dele, né? Poder falar a história dele e tal, se mostrar, para viabilizar justamente essa questão do patrocínio, porque ser um cidadão comum nesse país já é difícil, imagina um atleta, né? Literalmente é suor o tempo todo, eu imagino, entendeu? Não participei de competições, mas fui em competições, acompanhando os colegas de treino, e eu via que é difícil. Isso aqui é regional, né? O máximo que eu fiz foi ir a São Paulo, no Nacional, e tive essa mesma impressão, né? Aquele mundo todo gigantesco, estilos que você mal ouviu falar, a galera, todo mundo junto lá, na mesma sintonia, mas cada um com os seus sacrifícios, né? De maneira geral. Agora, deixa eu te explorar um pouquinho mais. Queria saber sobre a filosofia. Filosofia chinesa, né? Aquela que todo mundo ouve falar, mas que ninguém sabe exatamente, quer dizer, poucas pessoas sabem exatamente do que se trata. Quais são os grandes filósofos chineses, onde que se alinha o pensamento dele. E eu sei que você estuda essa área também. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a filosofia chinesa. Onde que integra a arte marcial e essa parte filosófica, né? Quem foram os ícones dessa filosofia e os contemporâneos também, que eu sei que tem. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Dá sim. Nossa, esse é um tema que eu adoro, porque estando hoje na carreira acadêmica, né? E aí é engraçado porque eu falo que eu sou artista marcial, porque para mim é o único jeito de explicar que eu treino, eu passo muito tempo da minha vida treinando, ensinando, mas pesquisando a arte marcial também, né? Então, um pesquisador em arte marcial.
E quando eu fui fazer a pesquisa que hoje eu desenvolvo sobre Tai Chi, eu sou de formação também, além de jurista, esse caminho de formação que eu tenho feito é de antropólogo. Então, tem toda uma preocupação com o que a gente chama de cultura, mas não só cultura no sentido dos bens, das manifestações culturais, mas também da cultura no sentido de como as relações sociais elas são feitas, produzidas e como é que elas variam nesse grande mundão chamado humanidade, né? Porque as relações sociais na China são diferentes do Brasil e na China antiga também são diferentes da China contemporânea. Então, essa visão, né, de uma história que varia bastante. E quando eu penso em filosofia chinesa, né, que acho que é uma pergunta que também a gente se faz na condição de praticante de arte marcial, né? E se você é professor, isso aparece bastante, né? Vira-volta, quando eu comecei a dar aula de Kung Fu, vinha um pai, uma mãe falar: ah, não, eu quero que meu filho treine Kung Fu porque eu sei que tem uma filosofia por trás, né? Que tem uma coisa, né? Que tem uma coisa filosófica no Kung Fu e tal. E aquele comentário, ele me deixava muito curioso, né? Eu gostava daquilo porque eu sabia que tinha, né? Mas tinha uma palavra que me incomodava, que é essa coisa do por trás. Por trás era uma palavra que me incomodava, porque me dava a sensação de que a filosofia era alguma coisa que estava escondida, ou que a gente não acessava primariamente enquanto praticante. E a minha experiência dizia que não. Eu falava, não, eu acho que a filosofia não está por trás, ela está atravessada nisso aqui tudo, ela não está atrás, né? Ela não é um pressuposto, uma coisa que você vai ter que, né, que ver. E aquilo foi me motivando também a poder pensar. Eu acho que talvez uma maneira legal para quem está ouvindo poder pensar isso é que quando a gente fala filosofia, no sentido grego da coisa, no sentido mais comum que a gente pensa, quando a gente estuda filosofia na escola ou na faculdade, pensando naquela coisa lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, aquela tradição mais da Europa, do Ocidente, a gente pensa que filosofia é o amor à sabedoria, né? O amor à sabedoria e uma forma de investigar o mundo que a gente vive. Então você tem perguntas que são filosóficas, né? Para onde vim, né? Para onde vou, do que somos feitos, né? O que é uma vida boa e por aí vai. E ao longo da história da Europa, a filosofia foi também dando, vamos dizer assim, as condições para que a gente pensasse a ciência, né? O conhecimento verdadeiro, a ideia de pensar um conhecimento do real que tivesse um método de verdadeiro falso, e todas as coisas maravilhosas que a ciência permite a gente fazer, né? Desde vacinas para o coronavírus, né? Até, enfim, tecnologias como essa que a gente está conversando aqui. E, de alguma maneira, a filosofia chinesa, né, a maneira de pensar essas perguntas, né, o que somos e tal, acho que cada sociedade, cada civilização elege as suas perguntas principais. E a pergunta principal chinesa sempre foi, né, como viver uma vida em harmonia com o cosmos. E aí, cosmos, eu estou falando aqui, é ao mesmo tempo a natureza, né? A natureza, os ciclos naturais, verão, inverno, primavera, quando está frio, quando está quente, quando tem colheita, quando não tem, quando o rio amarelo enche e daí transborda e aí todas as casas ficam alagadas, quando o rio amarelo volta, né? Essas perguntas sobre os ciclos naturais, mas ao mesmo tempo, como viver em harmonia da comunidade política, como organizar a comida para distribuição, como organizar os exércitos, como organizar o principado, o rei, os ministros, os camponeses, enfim, os burocratas, a vida comum de todo mundo, como organiza as casas. E para os chineses antigos, né, aqueles lá do Confúcio para trás, a gente está falando de antes de 500 anos antes de Cristo, essa pergunta era uma pergunta só. Ela não era uma pergunta separada. A natureza e a comunidade humana. Era a mesma pergunta, é um contínuo, assim, né? Então, a comunidade humana e a vida natural. E a palavra que eles dão para poder chamar tudo isso, né, é uma palavra muito comum, que todo mundo conhece, que é a palavra Tao, né? O Tao do taoísmo, né? Aquele Tao do caminho. Tao, no chinês antigo, ele não é uma exclusividade taoísta. O Confúcio fala de Tao, né? O Zhuangzhou fala de Tao, o Lao Tzu fala de Tao, mas também o Mêncio, o mestre Shun e vários outros filósofos. E todo mundo vai falar de Dao até aí. Dao é essa palavra, né? Para poder falar disso tudo, né? Ao mesmo tempo do cosmos, né? E da vida. E uma outra palavra importante para poder falar desse caminho, que é uma palavra que vai aparecer também já nessa discussão muito antiga, é uma palavra chamada Te, que é o mesmo Te do Tao Te Ching, né? Que a gente traduz como livro do caminho da virtude, né? Mas esse Te, ele também tem uma ideia no chinês antigo de realização do Tao, potência do Tao. Então, né, vamos dizer assim, se o Tao é tudão que está no universo, a virtude é a maneira com que o Tao aparece nas nossas vidas, né?
E aí, uma outra grande pergunta que esses filósofos chineses vão se fazer é que virtudes são essas? Que potência é essa do Tao? O que ele faz para a gente? Aí a gente vai ter duas grandes tradições, vamos dizer assim, né? Uma tradição mais ligada ao confucionismo, que vai dizer que essas virtudes são virtudes da vida política, né? Então são virtudes que a gente cultiva estudando, trabalhando no Estado, se doando nas nossas relações sociais. Por isso que para o Confúcio é muito importante a relação do pai e filho, mulher, marido, né? Ministro, príncipe, por aí vai, porque são essas relações onde a gente vai poder ter lealdade, benevolência, compaixão, né? E tal. Várias virtudes, que são virtudes que a gente chama de virtudes confúcias, piedade filial, virtudes confucianas. E vai ter uma outra galera que, quando pensa em virtude, vai pensar naquilo que faz a nossa vida tranquila, boa, né? E, em certa medida, em harmonia com os outros seres viventes, desde a tartaruga até as árvores. E aí essa corrente, né, que vai ser os caras que vão ser assim ermitões, vamos dizer assim, é o que vai dar no taoísmo, né? Então, o que vai privilegiar um pouco essa coisa da perceber o nosso ti em relação com o ti do mundo externo, que vai desenvolver métodos de cultivo dessa nossa energia vital, né? Desde o ponto de vista mais alquímico, para a gente virar imortal, viver para sempre, desde pensar a medicina no sentido mais, né, e tal, né? Então, e esses dois caminhos que parecem contraditórios, na tradição chinesa eles vão formar uma grande dança que vai ser a própria filosofia chinesa de modo geral, né? Claro que há outros nomes, né? Eu estou fazendo um resumo muito resumido dessa tradição, mas e aí quando a gente pensa na arte marcial chinesa para poder conectar isso, o que aconteceu na tradição chinesa, né? Em vez dos chineses fazerem a pergunta, isso é verdadeiro? E aí começar a classificar o mundo entre verdadeiro e falso, o conhecimento verdadeiro e o conhecimento ruim, né? Então, o cristianismo, ele influencia muito também essa tradição ocidental, né? E a própria ideia de ciência, quando ela fala assim, ó, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o falso, né? Então, a ciência busca a verdade, né? O falso a gente bota para lá. O chinês, ele não está tão preocupado assim em ser verdadeiro. Ele pensa mais assim, isso é útil? Isso é eficaz para minha vida? Então, pensa no conceito de ti, por exemplo, né? Nunca foi uma pergunta muito importante se o ti ele podia ser medido no sentido de um laboratório, né? A gente pode medir. A gente sabe que o ti existe porque ele tem utilidade conceitual, ele tem manifestações na nossa vida prática, né? Então, várias coisas na filosofia chinesa são um pouco nesse lugar, né? Da vida útil, da vida boa, né? Por isso que, quando os ocidentais, naquele contexto lá do século XX, eles entram em contato com esse pensamento chinês, eles vão dizer que o pensamento chinês parece uma religião. Por quê? Porque eles estão preocupados se a nossa vida está boa, se a nossa vida está melhor, se moralmente a gente está feliz, né? Se as relações têm harmonia. E não só com as grandes questões do pensamento. Tem uma coisa um pouco prática, um pouco pragmática. Assim, olha, conhecimento é ação, ação é conhecimento. Se o conhecimento não implica em ação, útil para a vida em sociedade, então não é um conhecimento relevante. Então aquela figura do filósofo, enquanto um cara afastado do mundo, pensando grandes questões, é muito diferente do que é um sábio chinês. Um sábio chinês é um cara imerso no mundo que estaria assim, olha, fazendo a vida das pessoas melhor, seja porque ele é médico, né, acupunturista, tá lá, seja porque ele é ministro, né, como Confúcio era, buscando aconselhar os príncipes, seja porque ele é artista marcial, e aí ele está vinculado também às grandes questões da luta, da guerra. E quando a gente estuda a arte marcial chinesa do ponto de vista do praticante, muitas das coisas que informam a organização social da arte marcial, o que eu quero dizer com isso? A gente chega numa academia, tem um professor. Aí esse professor, ele coloca os alunos numa fileira, tem um cumprimento. A gente tem uma etiqueta que a gente usa para poder falar com o nosso professor, né? A gente chama de Shifu, ou chama de Lao Shi, né? Em algumas academias tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, né? Aí a gente tem o nosso mestre, né? O mestre, né? Que é o nosso Shiye, né? O nosso avô de treino, né? O nosso Shikun, né? E por aí vai os nomes, né? Aí a gente vê que tem os valores lá, né? O Wu De. Esse Te de Wu De é o mesmo Te do Tao Te Ching que eu falei, né? O Wu Te, né? Se o Wu é o marcial, o guerreiro, o Te é a virtude que se manifesta do guerreiro, né? Então, a potência do guerreiro, a virtude marcial, como a gente fala. Se você for parar para ver, são as mesmas virtudes confucionistas lá do século V. As mesmas. Xiao, piedade filial, Ren, benevolência, né? E traz uma ideia de que o serviço, né,
que aquilo que a gente faz para o outro não é um trabalho no sentido, uma coisa que você vende, um serviço que você presta, não. É uma doação que você faz para a harmonia da nossa comunidade. Assim. Então, a hierarquia na arte marcial chinesa, se a gente for parar para ver, ela pode ser levada para um lado muito perverso, e às vezes ela vai, né, uma coisa autoritária, né, mas ela tem um ideal também de uma hierarquia que se serve a fazer com que a vida de todo mundo seja boa no sentido coletivo. Então, para quem está interessado em estudar filosofia chinesa, você vai reencontrar várias coisas que na prática dessa arte marcial tradicional você já vivencia, sem nem perceber que aquilo é um conteúdo filosófico, vamos dizer assim. E acho que a nossa dificuldade enquanto praticante hoje é que um cara da minha idade teve acesso a poder estudar a língua chinesa, a poder, de uma maneira que os professores dos anos 90, nossa, imagina, estudar chinês nos anos 90 era uma coisa, em Niterói, então, pô, inimaginável, né? E aí e hoje em dia, por exemplo, eu revejo materiais didáticos do Gardiaga, que eu já tinha contato desde que eu comecei a treinar, mas que agora, porque eu leio um pouco de chinês, eu falo, nossa, entendi. Né? Você tem outra percepção, porque esses conteúdos filosóficos, vamos dizer assim, eles estão atravessados nessa organização de como você pensa a prática. Isso vai até nos nomes das posturas, por exemplo, né? No Kung Fu, no Tai Chi, em vários estilos, você vai ver isso. E aí a gente descobre um pouco que os nossos mestres, né, no sentido mais amplo, eles também detêm um pouco desses saberes, né? Então, um cara que está pensando isso contemporaneamente é um filósofo chinês chamado Yuk Hui. Ele é um cara de Hong Kong, né? Ele até publicou um livro recentemente, uma tradução, né, de uns livros dele, porque tem muita gente hoje na antropologia, nas ciências sociais, voltando a olhar essa relação que a China tem com essas práticas mais ancestrais, né, para poder entender um pouco desses valores que orientam a China contemporânea. Porque a própria China, o Estado chinês hoje, aí, sem querer entrar numa querela propriamente política, ele tem uma relação de vai e vem, às vezes afastar muito o conteúdo tradicional, às vezes abraçar ele, né, e investir bastante nele para poder, porque reconhece que ali tem uma coisa útil. E acho que a gente está vivendo um momento em que vários colegas estão tendo a oportunidade de voltar à China, né, e se reconectar com um conteúdo filosófico ancestral, tradicional, né, por conta desses novos cenários políticos que a gente está vivendo. Coisa que outros mestres, por exemplo, só conseguiram acessar via diáspora chinesa. Então, por exemplo, a Lili Lau está nos Estados Unidos. Então, se você quiser gardear... Então, é mais fácil você ir aos Estados Unidos, se você ter gardear, do que você voltar à China. Essa coisa está mudando, né? Para algumas pessoas está sendo mais fácil agora voltar a se conectar com Taiwan, com Hong Kong, com China continental, do que com as Américas, né? Então, você tem tem novos caminhos sendo traçados aí, né? E você tem, pela primeira vez, gente indo estudar na China, né? Fazer formação universitária, doutorado, mestrado e tal. Eu tenho um amigo de Kung Fu, o Giovanni Sintra, que foi ele foi colega de competição, competiu junto comigo na China, e foi fazer um mestrado em Wushu, na Universidade de Pequim, né? Isso era impensável para uma geração atrás da gente, né? Então, para mim também tem uma coisa de... eu tenho feito grupos de estudos em filosofia chinesa, dado algumas aulas abertas e tal, que para mim também é um jeito de partilhar esse conteúdo que eu estou tendo acesso, né? Porque para a gente é legal, né? E a gente tem boas obras em português, né? Se você procurar o Yuk Hui nesse Tecnodiversidade, a história do pensamento chinês. Então, para quem está ouvindo, né, tem caminhos para você poder hoje fazer esse estudo, né? Que, de outra maneira, a gente fazia buscando nossos mestres de Kung Fu, né? Buscando, às vezes, uma formação em medicina chinesa, um acesso a uma escola taoísta, porque esses conteúdos estavam lá já, né? E agora você tem meios de acesso mais, né, também acadêmicos, né, e tudo mais. Respondi sua pergunta ou dei uma volta enorme, né? Não, respondeu, mas tem uma informação que eu gostaria, porque realmente eu não sei o nome. Tem 2 autores ocidentais, pelo menos um eu tenho certeza que é ocidental, que é francês, se eu não me engano, e uma outra, uma mulher. Agora eu não me lembro o nome dos 2, propriamente dito, mas eu sei que são referências para quem quer estudar, entrar um pouco mais na filosofia, no modo de pensar do chinês. Eu não me lembro os nomes, me ajuda. Um é o Julian, se eu não me engano, Uhum. e uma chinesa.
Agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas eu ouço as pessoas falando. Do que a gente tem em português, acho que a principal obra, assim, acho que de introdução que eu recomendaria é o livro da Anne Chan, acho que deve ser dela que você está Isso, falando, a Anne exato. Chan, que ela é sino-francesa, né? Ela é francesa de pais chineses e tal, e ela é uma professora da... Ah, meu Deus, qual é o nome do lugar agora? Eu vou esquecer. É a mesma instituição de pesquisa que o Foucault, o Michel Foucault também foi professor e tal, que é uma instituição bacaníssima de pesquisa. E ela tem esse livro chamado A História do Pensamento Chinês, que é um livro que está esgotado, infelizmente, mas se encontra em sebos por valores catastróficos. Mas ela tem outras, ela tem uma tradução também dos Analetos do Confúcio. A Nishan é ótima, e ela está viva, produzindo, dando entrevista. Se você lê francês, coisa que eu não faço, você encontra mais fácil o material dela disponível. Então, a Anne Chan, né? Anne com 2 N's. E tem esse outro cara, francês também, mas que a formação é um pouco diferente, porque a Anne Chan, ela fez a formação universitária dela na França, estudando a China. E por ser também chinesa, né, familiarmente, e falar a língua chinesa, ser uma pessoa bilíngue, ela tem um acesso muito grande. O François Julian é uma pessoa diferente. Ele é francês, né? E foi fazer a formação universitária dele na China. Então ele estudou, fez mestrado, fez as coisas todas lá, né? E tem muita coisa dele em português também. François Julian é François, né, que escreve em francês, François Julien, né? E ele tem vários livros bacanas. Ele foi recentemente, tem umas edições novas dele, né, que é o Tratado da a propensão das coisas, o Tratado da Eficácia, que a ideia dele é justamente dar um acesso a essa formação chinesa. Eu, particularmente, Arnaldo, eu sou muito fã dos dois, né? Só que eles são muito É. diferentes. A Anne Chan, ela é bem histórica, né? O negócio dela é o como nasceu tal ano, as contribuições foram esse. O François Julian é uma prosa mais solta. Ele tenta fazer com que o texto dele te dê as ideias, né? De uma maneira menos assim. Ele quer te passar aquele sentimento da filosofia chinesa. É muito legal também, né? Então, acho que são duas boas indicações. O François Julian, né? E a Anne Chan são bem legais. Tem o Yuki Rui, que acabou de ser publicado também, né? Esse Tecnodiversidade, é um livro bacana. E é claro, né? Se você vai para a língua inglesa e tal, você tem mais uma penca de materiais, né? Mas acho que é importante citar também, porque acho que para mim foi um acesso interessante. A gente tem hoje pesquisadores, né, que estão também fazendo um trabalho, não de tradução propriamente, mas de pesquisas contemporâneas sobre arte marcial que usam essa conexão com a filosofia, né? Então, acho que o primeiro nome que vem na minha cabeça é o Rodrigo Apolloni, né, lá de Curitiba, ele acabou de publicar um livro sobre as artes marciais chinesas na Primeira República, que é a República da China antes do regime maoísta, né? Então, os primeiros anos do século XX ali. Ele é um cara que tem uma saída a formação dele, na verdade, é na sociologia, na pesquisa sobre sociologia da religião e tal. Tem o Matheus Costa também, que também trabalha um pouco nessa linha entre filosofia, história da religião e tal. O Guilherme Amaral. Eu mesmo, daqui a pouco, quando a tese estiver pronta, acho que vai ser um trabalho que talvez tenha uma saída bacana, eu espero. Então, a gente tem cada vez mais pessoas assim publicando em português, né? O próprio Gil Lauchi, que você comentou, do canal lá do O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, né? Ele tem feito uma série de eventos chamado Traduzir o Tai Chi Chuan, que é muito legal. Ele tem convidado pessoas que traduziram textos de Tai Chi Chuan para português. Porque durante muitos anos, e acho que você achar um livro sobre Kung Fu em português, nossa, era né, a busca da arca perdida, né? Muito difícil. Exatamente. E agora a gente tem bem mais, né? Até que tem cada vez mais material. Então é bem legal. Que bom que você fez essa ressalva, que o público de casa é bacana, né, ouvir. Eu sou dessa geração que sofreu bastante, tá? Para encontrar alguma coisa era correr atrás de revistas importadas, né, as inglesas e francesas, para conseguir alguma informação, porque nacional muito pouco. Houve um momento onde tínhamos muitas revistas de arte marcial, né? Tinha TI, Combate Esporte, que trazia algumas informações, mas sempre sempre trazia uma sensação de escassez, né? Que era muito pouco, não matava a sede que a gente tinha de conhecimento. E hoje a gente vive uma era onde a informação está a um clique da gente.
Mas mesmo assim, ainda alguns caminhos ainda tem que ser, ainda tem que se colocar uma lanterna em cima para poder enxergar, para poder você encontrar algum material com uma qualidade, né? Mas o bom que você está dando essas referências, porque assim como eu acredito que muitas pessoas vão querer, vão buscar esses trabalhos, né? E aguardamos o teu próprio conteúdo aí, a tua própria obra, para a gente poder apreciar. Gabriel, já passaram 1 hora do nosso papo. Eu queria que você falasse dos seus projetos atuais. O que você está fazendo? Legal. Óbvio que você já falou, né, dos seus estudos, da sua área de atuação, mas eu sei que você tem mais coisa aí atualmente que você está produzindo, que você está inserido, e eu gostaria que você falasse mais para a gente. Obrigado, Renato. Essa pergunta é boa porque é tanta coisa que a gente se movimenta, né? Essa vida de... eu tenho uma amiga que também trabalha com arte e tal, e ela brinca que a artista está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E muitas delas vão para frente, outras morrem na praia, mas todas elas são importantes para a caminhada, né? Eu estou nesse momento agora muito focado nessa coisa de terminar o doutorado, né? De terminar o trabalho de pesquisa, que para quem não é da área acadêmica, nunca vivenciou, assim, a gente faz um tempo de trabalho de campo, no meu caso, né, nessa pesquisa mais antropológica, que é, na verdade, um trabalho de, vamos dizer assim, levantamento daquilo que é o material pelo qual eu vou escrever. E no final é um momento de muita, né, labuta, de um trabalho corporal ali mesmo, de ficar sentadinho escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo alimentar outros projetos. Eu estou como aprendiz aqui do Gil Rodrigues, né, meu Lauchi, e o Gil, ele é diretor do Shaoshan, que é um centro de cultura oriental, que fica aqui na Santa Cecília, em São Paulo, junto com o Márcio, né, que a gente até falou, Márcio Augusto, que é da Panlai, da Escola de Louva-a-Deus. E aí aqui no Shaoshan tem vários projetos de cultura oriental, de cultura no sentido amplo, né? Eu tenho junto com eles trabalhado em alguns eventos, aqui algumas coisas. Esse Traduzir o Tai Chi Chuan é um projeto que eu estou vinculado, a gente está fazendo essas entrevistas, né, com esses tradutores, junto com o pessoal do Tai Chi Sem Fronteiras, que é uma iniciativa de divulgar Tai Chi Chuan, que também é aqui pelo YouTube. Eu tenho participado de um podcast, né, sobre história do Tai Chi, mas que na verdade é a história das artes marciais chinesas no sentido amplo, né? Então a gente tem um episódio só sobre as armas, a gente está preparando um episódio só sobre esses filósofos que eu falei um pouquinho aqui, para poder pensar um pouco essas relações, né? Então isso deve sair, isso já está no Spotify, está no YouTube, está nesses tocadores todos e tal. Eu acabei de publicar agora o primeiro texto do meu doutorado. Eu estou bem feliz, porque para a gente publicar um texto acadêmico dá muito trabalho. Porque você faz a pesquisa, aí depois você escreve o texto, aí você submete para a revista. Aí isso é avaliado às cegas, né? Isso quer dizer, é avaliado anonimamente, para poder ter certeza que o material é bom, né? E não que a pessoa me conhece, né? Então, ver se o material é bom, se os dados são relevantes, e aí daí isso é publicado. E esse texto foi publicado na Campus, revista de antropologia. Então, se você procurar minha rede social em algum lugar, você vai achar o link desse texto. É uma discussão sobre humanidade e animalidade nas artes marciais. Ou em termos mais nossos, né? Por que a gente imita bicho, né, no Kung Fu, né? A pergunta é um pouco essa, né? E aí, claro, é uma investigação filosófica, antropológica, que tem a ver também com a minha experiência do Garra de Águia, né? Então, para quem ainda está... Enquanto a tese não sai, é um pouco de um adianto do que está, enfim, do que eu estou pensando nesse sentido. E agora, né, eu estou muito feliz que a gente começou aqui em São Paulo, enquanto eu estou aqui nesse trabalho de pesquisa, o trabalho do Piranhas Team em São Paulo. Né? Eu faço parte de um coletivo, né, carioca, que trabalha com ensino de defesa pessoal para mulheres e para pessoas LGBTs. E a nossa ideia é criar espaços seguros para poder falar de violência, né? Falar e praticar arte marcial pensando em violência urbana, violência de gênero, violência sexual e tudo mais. O coletivo começou em 2016, na época eu já trabalhava com defesa pessoal, mas eu não fazia parte do coletivo, porque o coletivo estava na Lapa, eu estava lá em Niterói. E um dia a gente ficou sabendo um da existência do outro, e me convidaram para fazer aula de Kung Fu lá. E agora a gente está fazendo oficinas aqui no Shaoshan, na Santa Cecília. Né? E está sendo muito interessante, Arnaldo, porque quando a gente pensa em defesa pessoal, existe uma riqueza de conteúdo marcial, de luta mesmo, que os estilos tradicionais têm, que é muito legal de explorar, né? Porque se a gente pensa o contexto de criação dessas técnicas de luta, não era pro octógono ou pro MMA. Tem muita coisa que pressupõe outras situações mais aleatórias de luta, né?
Então, tem um conteúdo muito rico, né, para explorar com essas práticas. Então, eu estou fazendo essas oficinas aqui em São Paulo. A gente está na segunda edição agora, né, com 2 turmas. São oficinas que duram 1 mês e meio, para a gente poder ter bastante tempo de prática, de treinamento. Então, está sendo muito legal, né, fazer esse projeto, porque também me conecta com a arte marcial num espaço de... não só social, mas num espaço de combate mesmo, né, que é uma coisa que me interessa muito, né, pensar luta, pensar defesa pessoal, pensar essas coisas todas. E, além dessa iniciativa do Piranhas, né, e dessas coisas de estar terminando agora o trabalho do doutoramento, eu estou muito feliz porque eu voltei a competir, Arnold. Estou muito satisfeito. Opa! Inclusive, eu tenho um problema aí político, né, porque meus colegas do Rio de Janeiro falaram que vão me encontrar no Campeonato Brasileiro de Kung Fu e vão me dar um pega porque eu vou competir por São Paulo. Porque como eu estou morando e treinando aqui, eu competi no Campeonato Paulista aqui e estreiei no Tai Chi Chuan. Eu nunca tinha competido no Tai Chi. E eu fiz luta de Tui Shou, né, que é aquela luta de empurrar com as mãos, né? Fiz as forma, né, de espada e a forma desarmada. E fui classificado, né? Consegui ganhar a medalha, fui campeão na categoria e agora estou indo para o Campeonato Brasileiro, que vai ser em outubro, né? Para competir no Tai Chi Chuan, que é a minha estreia no Tai Chi e ao mesmo tempo meu retorno, né? Às competições desde o doutorado, na verdade, eu parei, né? Porque o doutorado é muito intenso, então eu não consegui manter o treinamento. Eu me adiantei um pouco, já que eu já estou terminando, eu falei, de repente eu já consigo voltar. Está sendo um pouco... Talvez eu devesse ter esperado ano que vem, mas a minha vontade de estar junto, né? Então, em breve, quem sabe, né? Porque eu acho que eu me sinto, Arnold, muito... acho que é uma fortuna ter encontrado uma rede de professores e praticantes que me coloca para poder fazer. Porque eu, com 29 anos, ainda estou na idade de treinar muito, sofrer muito treinando ainda para poder acumular, né, enquanto o corpo aguenta, vamos dizer assim, né, um hábito de treinamento muito forte. Então, ainda voltar a competir também é voltar, né, voltar não, porque enquanto eu estou fazendo a pesquisa de doutorado, escrever sobre o Tian Tai Chi é viver o Tian Tai Chi ao seu máximo. Então, eu já tenho treinado num regime de treinamento muito intenso, né, do Tian Tai Chi. Mas competir coloca um foco de treinamento também, não em volume, mas em modo de treinar também, que acaba sendo bastante puxado. E eu tenho um âmbito pessoal, que eu vou fazer essa confissão aqui, que é o seguinte: quando eu fui à China competir, em 2017, eu não ganhei medalha. Só que eu fui campeão em todas as outras competições que eu participei. Eu fui campeão nacional, eu fui campeão estadual, eu fui campeão sul-americano, eu fui campeão pan-americano. Então, no que tinha do Kung Fu tradicional nesse sistema, eu consegui um bom rendimento. No Mundial, eu só fui uma vez. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, em categorias que tinha 14 pessoas, eu fiquei em 10º ou 9º, uma coisa assim. Foi uma nota boa que eu tirei, foi uma nota legal. Assim, eu fiquei feliz com a minha performance, porque era o melhor do que eu podia fazer. Eu lembro que uma amiga minha, Raquel Araújo, que é uma atleta multicampeã, que já ganhou medalha na China, virou para mim e falou assim: Gabriel, ganhar medalha no primeiro Mundial é difícil, hein? Tem que voltar aqui de novo e tal. Então eu quero ver se eu, voltando à competição, eu volto lá no Mundial e consigo essa medalha pra gente e consigo fechar essa meta, né? Aproveitar, como diz a minha mãe, aproveitar que eu tô novinho, né? E meter essa bronca para poder fazer. Embora eu não me sinta já ainda no hábito. Não estou mais com 22, né? Já estou com 29, mas acho que ainda dá para tirar um gás ainda. Com certeza, cara, com certeza. A gente está torcendo aqui para você voltar lá e representar a gente, trazer essa medalha para cá. Acho que tem bom potencial aí, cara. Pelo que eu acompanho, que os seus amigos falam de você, eu acredito que sim. A gente está torcendo por ti. Então, como é que as pessoas te acham, Gabriel? De tudo isso que você falou, né? Tantos projetos, deve centralizar em algum lugar que as pessoas poderem te achar, participar também, ou até aproveitar desses encontros seus. Me fala suas redes sociais aí para a galera te encher o saco, cara. Certamente, me enchem um saco, eu respondo todas as mensagens, às vezes eu demoro um pouquinho. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que eu tenho que compartilhar, que eu achei ela muito legal. Sabe Mortal Kombat? Tem a Kitana, que é aquela moça que luta com leque. Aí uma moça viu um vídeo meu de leque, de garra de águia, e me mandou uma mensagem falando: olha, onde eu compro um leque desse? Porque eu vou fazer um cosplay da Kitana. Eu tô querendo saber onde eu compro, né? Legal. E, claro, eu adoro essas mensagens, porque eu acho que o Kung Fu tem essa parte também, né, lúdica, que é legal a galera ver. As pessoas me acham pelo Instagram como Guarino Wushu, Wushu de W-U-S-H-U, né? É a principal rede social que eu uso para divulgar os projetos.
Mas se você quiser uma coisa mais institucional, você pode procurar por um site chamado academia.edu, e lá tem o perfil Gabriel Guarino também, que é onde eu coloco todas as minhas coisas de ensino, tanto os textos que eu escrevo, mais acadêmicos, quanto aulas que eu dou abertas. Então, do ponto de vista mais do conteúdo, assim, esses vídeos estão todos lá e tal. E basicamente são essas duas redes, assim. Eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o Twitter, mas eu não uso muito. Você vai achar por Gabriel Guarino também, mas eu não posto muita coisa nova, são mais essas duas redes que são mais alimentadas, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara algum dia de fazer um site para poder botar isso tudo num sítio só. Porque tá meio que assim, num parte de uma parte aqui, daqui a pouco a gente junta, mas enfim, uma coisa de cada vez, né? E te agradecer, Arnold, porque assim, eu sou fã do seu projeto, assim, sou fã teu, do teu canal, porque você imagina, lembra que eu falei que lá em 2012 eu estava indo pela primeira vez num campeonato, assim, um adolescente, sabe, super fascinado. Aí eu lembro que encontrar os vídeos no YouTube era também ter acesso, né? Eu ainda não frequentava o Rio de Janeiro, então ver vídeos sobre outras pessoas né? Você é de Niterói também, você sabe como é, né? Niterói é perto, mas é longe às vezes, se você for novo, né? Novo e sem grana ainda, para ficar pegando busão, que é caro, né? Aí você vê na internet e fala, uau, então tá aqui participando para mim é uma alegria enorme, assim, é uma honra também, porque é poder contribuir para um projeto que eu já também me sinto também agraciado há muito tempo. Eu que agradeço, Gabriel. Agora a pergunta para finalizar que não quer calar. Volta para o Rio? Eu espero que não sei, porque... Não, eu espero que sim, eu volto para o Rio, não só porque eu tenho que defender o meu doutorado no Rio, né? Eu sou aluno da PUC do Rio, né? Fica lá no confins da Gávea, na Gávea Profunda. Então volto para o Rio, né? A minha companheira é porto-alegrense, né? Então hoje eu vivo num trânsito entre 3 cidades. Eu fico em São Paulo para treinar, no Rio, aí eu vou a Porto Alegre, aí volto. E aí eu espero que em breve, né, eu possa voltar no Rio para poder retomar o ensino presencial, né? Porque nesse meio tempo eu continuo só ensinando online. Então, nessas redes sociais você vai encontrar também as informações sobre as aulas que eu dou, que continuam online, porque como eu vim para São Paulo, né? E meus alunos a maior parte é do Rio de Janeiro, eles quiseram continuar praticando online, meio ainda nessa onda, né, dessas conexões que a gente está fazendo. E como eu visito o Rio bastante por conta dessas questões da pesquisa, da universidade, a gente faz encontros, né, presenciais também. Mas eu espero que sim, espero que volte. O não sei é só o não sei quando, né? Mas é claro que eu sou apaixonado por aí, né? Tá certo, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo aqui com a gente. E espero a gente se encontrar qualquer dia desse pessoalmente, e até mesmo para fazer um bate-papo presencial. A gente, uma galera aí, para ter um papo bacana. Ah, nossa, vai ser muito legal. Obrigado, Arnold, com certeza. Valeu, gente. Ó, não esquecendo, por favor, até acho que no meio do papo acabei que não falei. Compartilhe o vídeo, né? Dá um joinha, assina o canal que a gente precisa disso para poder divulgar. Assim, do mesmo jeito que a gente abre espaço para os atletas, para os professores poderem falar com a gente precisa também de visibilidade para poder ampliar essa rede de divulgação. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, e por favor, termine essa tese, esse doutorado, para a gente poder ver esse teu material, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.